começando e pagando por essa estrutura. Pagando para ver e pagando também financeiramente para ver como ele se estrutura, não é? Então, nós temos que ver, em primeiro lugar, que colocamos no ar esse site, mas assim, cidades, dividindo cidadania, artigos, produção cultural, projetos. Entendeu? Então, nós não temos ainda, não possuímos um projeto perfeito, ou vamos dizer, em um andamento ou em fase de execução final. Nós temos, assim, a produção científica. Essa aí é mais elaborada, é mais no sentido de citações de notas de pé de página, citando fontes, mas as colunas não. As colunas esposam aquilo que o autor pensa e, naturalmente, como os autores são balizados para escrever, se presume que eles entendem perfeitamente o que estão falando. Luciana, eu estou vendo aqui os seus livros também, esse que você escreveu, que é a documentação oral e a temática da seca. O que você falasse para a assinante? Foi a sua tese? Foi minha tese de doutorado. De doutorado, né? Mas, na verdade, o título é Seca e Política no Ceará. Eu tinha um interesse Fui muito estimulada pela minha orientadora da USP, né, a doutora Fernanda Almeida. Ela tinha um interesse muito grande em secas, falava bastante sobre a questão das secas, e eu, então, me debrucei sobre isso. Tive nas minhas mãos importantes documentos no arquivo do Rio de Janeiro, no arquivo histórico, né, do Rio, e tive o prazer de ter nas minhas mãos, e está aí publicada e prestada pelo príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança, uma carta da Condessa do Barral pedindo fundos para a seca de 77 no Ceará. Então eu tive muitos documentos, toda feita em cima da correspondência parlamentar da época. Menciono José de Alencar, e chegou até a seca de 1970, onde as agrovidas já estavam à espera. Mas existe alguma abordagem política também, né? É uma abordagem política? Sim, com certeza, porque é seca e política no Ceará. Tomou esse nome porque, na época, eu fui uma das primeiras pessoas a me interessar por história oral, e eu tinha condensado já alguns artigos. E o saudoso jornalista Dário Macedo, querendo patrocinar a publicação, foi falar com o senador Moacir Dallas, que à época era o presidente do Congresso, e aí o que acontece? Ele pediu para fundir, para sair um livro só. Então, esse título, Documentação Oral e Temática da Seca, foi um título dado pelo jornalista Dário Macedo. Como se resgata, como se documenta essa oralidade numa temática histórica? Como é que se dá esse processo? É basicamente entrevistas, né? Tem toda uma teoria, discutem se é método, discutem se é técnica, né? Ela foi introduzida no Brasil por um grupo, eu não lembro exatamente o ano, já há muito tempo. Foi um grupo da Universidade Federal Fluminense, da professora Ismênia Lima, e da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Era um grupo da Aspásia Camargo. E eles trouxeram, né, inclusive os benesses do CNPq e da CAPES, eles trouxeram a professora Eugênia Maia, do México, e trouxeram 2 professores americanos, James e Edna Wilke. E o professor Davi Gueiros, da Universidade de Brasília. Então, eles fizeram assim uma ponte entre várias universidades, convidaram várias pessoas para dar esse curso. Aí, a partir daí, a história oral foi se popularizando. E não tem que ser de outra maneira, porque na prática, qualquer um que tenha um gravador na mão, conheça o tema e seja um bom conversador, ele faz história oral. Vai fazer pegar o registro. Luciana, esse nosso último bloco já está encerrando, mas como você estudou em Buenos Aires, na Argentina, queria que você falasse um pouco desses livros que você tem, né? Brasil e Argentina, Convergências e Divergências, e também a política das grandes potências. Mas a política das grandes potências foi na Itália. Foi na Itália? Foi, porque a política italiana... Mas Brasil, Argentina... porque a política italiana, né, relativa ao Brasil e à Argentina. Sim. Então, como é que a Itália vê países como o nosso? Porque, na verdade, a Itália é uma potência, não é uma grande potência. Nós podemos dizer que ela é uma potência, mas no nível dos graus das potências, ela não tem a plenitude, por exemplo, que tem os Estados Unidos.
Sim, mas ninguém tem. Ninguém tem, né? Infelizmente ninguém tem, né? Mas olha, eu agora terminei de escrever um artigo sobre o domínio romano, cidades e municípios, e é uma coisa realmente a se pensar quando nós vemos todo, não que a história se repita, não estou dizendo isso, mas é interessantíssimo observarmos como é que se dá a grandeza e o declínio de um império como Roma. Muito. Sem dúvida, a mesma coisa acontecerá com os americanos, eu torço todo dia por isso. Professora, agradecer a sua presença aqui, infelizmente nosso tempo acabou, foi uma satisfação muito grande, uma conversa ilustradíssima, torcer que seu site do ENESC tenha de fato a profusão e reúna as inteligências com um brilhantismo que é peculiar aos pensadores. Muito obrigado pela senhora ter vindo aqui, uma satisfação enorme. Ok, obrigado, Luciara. Obrigada a vocês todos, eu agradeço penhoradamente o fato de estar aqui e sei que o site vai tomar um grande impulso depois desse programa tão bom. Ok. Este foi o seu Contraponto, obrigado pela atenção e boa noite.